que gozo sentirá, todos salvos pois verá, sim, tantos como a areia da praia. Aleluia, glória a Deus. A paz do Senhor, meus amados. Amém. Glória a Deus. Salmo de número 23. Hoje o pastor nos delegou essa função hoje. Eu sei que ele está discorrendo com a igreja sobre um tema específico, porém ele nos pediu que pudéssemos deixar como tema livre. E quando ele pediu ontem, a gente já começou a estudar um pouco algumas coisas, e o Senhor nos conduziu ao Salmo de número 23. É um salmo bastante conhecido. Quem aqui não conhece o Salmo 23? Alguém não conhece? Todo mundo conhece, né, meus amados? Salmo de número 23. O Senhor é o meu pastor, deitar-me faz em verdes pastos, refrigera minha alma. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Amém? Podeis assentar, queridos. Fizemos uma leitura bonita, né? Eu não li o versículo todo. Dividi o versículo em duas partes, juntamente com a igreja, para que a gente possa ter um entendimento melhor. Pois bem, amados, Salmo 23, ele é o salmo mais conhecido da Bíblia Sagrada. Eu ouso a dizer que ele é mais conhecido do que a própria Bíblia Sagrada. Ou para ir um pouco mais longe, o Salmo 23 ele é até mais conhecido do que o próprio nome de Jesus Cristo. Este salmo, alguns acreditam, e a gente vai nesse entendimento também, que este salmo foi escrito por Davi no período em que ele estava fugindo de Saul. Saul queria matá-lo. Davi foi ungido rei por Samuel. E Saul intentava contra a vida de Davi. Davi fugindo de Saul. Em determinado momento da sua fuga, ele se depara com algumas situações adversas. Por quê? Porque Davi não se preparou da forma correta para a fuga dele, porque a fuga foi repentina. Então ele chega num determinado lugar e ele começa a pensar, opa, eu fugi, mas não trouxe provisão. Eu não trouxe água, eu não trouxe pão, eu não trouxe capa, eu não trouxe espada. E em meio a esse dilema, ele escreve o Salmo 23. Este salmo ele é escrito em uma linguagem poética. Ele traz em seus versos significados profundos sobre o zelo do Senhor para com os seus servos. Este salmo, ele é um salmo pessoal. Perceberam isso? Este é um salmo pessoal. Porque o que ele fala? O Senhor é o meu pastor. Então Davi está falando que pode ser que este Senhor não é o seu.
mas é o de Davi. Então ele é um salmo pessoal. E ele traz esse zelo profundo que o Senhor tem para com os seus servos. Este Salmo 23, ele divide-se em duas partes. Do primeiro versículo ao versículo de número 4, vocês vão perceber que Davi aqui, ele é ovelha. Do versículo 1 ao versículo 4, Davi é ovelha. Mas no versículo 5 e no versículo 6, ele já é pastor ou rei. Porque na época de Davi, os reis também eram chamados de pastor. O que este salmo nos ensina? Que para você primeiro estar lá em cima, você tem que estar embaixo. Para ser rei tem que ser ovelha. Para ser servido, tem que servir. Para querer ser grande, tem que começar pequeno. São lições que estes salmos, ele traz para nós. Ele foi escrito por Davi, que foi ungido pastor na sua juventude. Davi estava cuidando das ovelhas do seu pai, quando Samuel vai na sua casa para ungir um novo rei. E nós vamos ver neste pequeno salmo alguns pontos importantes que hoje nós vamos aplicar na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Alguns ensinamentos e algumas verdades espirituais valorosíssimas, de tremendo valor, para mim, para você na sua casa, para você na sua comunidade. Estes salmos, ele também não é o salmo do passado, assim como ele não é o salmo do futuro. Estes salmos, ele é o salmo do presente. Veja que ele vai falar assim, olha, ele não me ungiu, ou ele não me ungirá, ele me unge. Ele não me guiou, ou ele não me guiará, ele me guia. Ele não refrigerou a minha alma, ou ele não refrigerará a minha alma, ele refrigera. Então o Salmo 23 é um salmo do presente. O Senhor não vai ser, Ele é. Ele é o nosso pastor, Ele é o meu pastor. E ele começa escrevendo, o Senhor é o meu pastor. Davi aqui, ele revela o segredo do sucesso do seu reinado. Davi foi o maior monarca da história de Israel. E o próprio Jesus Cristo, quando veio, ele foi conhecido como quem? Como filho de Davi. Então esses primeiros versos, eles revelam a felicidade daqueles que aceitam a Jesus ou a sua liderança divina nas suas vidas. O salmista, ele era rei, porém ele coloca apenas uma ovelha do seu rebanho como sendo seu supremo pastor. Isso aqui dá um exemplo de humildade e de submissão à vontade de Deus para a sua vida. Ele está ensinando para nós, olha, o Senhor é o meu pastor. Se o Senhor é o meu pastor, ele está dizendo assim,
Irmão, se você coloca Deus como teu pastor, automaticamente nada te faltará. Percebam que primeiro ele coloca o Senhor como prioridade na vida dele. Se ele é prioridade, aí o que Jesus fala lá em Mateus capítulo 6, versículo 23, 24, 25, não é isso? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? É as coisas a quais se referia anteriormente. Comer, beber, vestir. Não é isso? Está lá no Sermão do Monte. Então, é o que ele está falando aqui? Se o Senhor é meu pastor, nada vai me faltar. Isso fala de quê? Isso fala de confiança. Davi está ensinando sobre confiança no Deus que ele serve. Ele vai dizer: deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Deitar-me faz em verdes pastos. O que ele está querendo dizer aqui, irmãos? A Judéia e a Samaria, elas estavam em uma região tropical. E nessa região predominava apenas duas estações: inverno e a estação das chuvas. A estação das chuvas vai de novembro a abril. E o verão, que é um período de muita seca, vai de maio a outubro. Nos primeiros dias de abril, a vegetação recente, ela oferece aquele espetáculo verde, aquele maravilhoso esplendor verde. Era tudo muito bonito. Só que quando chegava a época da seca, aquilo sumia. E Davi está falando, deitar-me em verdes pastos. Quer dizer, isso obrigava os pastores, que quando estava levando os rebanhos, e na época que secava, eles teriam que procurar um lugar tranquilo, um lugar onde tivesse uma vegetação verde, para que as ovelhas pudessem descansar. Por isso que ele fala, deitar-me em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. As ovelhas, elas são naturalmente animais muito inquietos. Qualquer perturbação assusta elas. Elas não conseguem deitar se não sentirem que estão totalmente seguras. Ovelhas são também receosas. Ela tem medo do rio. Rios caudalosos e turbulentos. Mas em Jesus elas podem estar sossegadas. É por isso que ele fala, guia-me mansamente a águas tranquilas. A palavra água que mata a nossa sede espiritual, formando em nós uma fonte de águas vivas que jorra para a vida eterna. Jesus é a água da vida. Ele está falando de águas que libertam, de águas que traziam calmaria e acalento para aquelas ovelhas. Ele sabia que ela era um animal inquieto. Davi sabe, e ele conhece, que as ovelhas ficavam inquietas por qualquer coisa, por qualquer barulho. A água correndo e muitas pedras deixavam elas temerosas. Por isso que ele fala, guia-me mansamente a águas tranquilas. Isso fala de relacionamento. As ovelhas confiavam no pastor, porque elas sabiam que o pastor delas
ia levá-las a lugares tranquilos, sossegados. O versículo 3 ele diz: refrigera a minha alma. Refrigera a minha alma. Judeia e Samaria, meus amados, essa é uma extensão relativamente pequena. Entretanto, o seu clima é extremamente variado, dependendo da localidade em que se encontra. A zona tropical do Baixo Jordão, com altas temperaturas, a região desértica que contrasta com a marítima e vice-versa. Na região da Alta Galileia também é tropical, com calor intenso. E em determinado horário o sol é tão escaldante e o clima fica tão abafado que fica difícil até dos seus habitantes se alimentarem. Porém, quando o vento soprava, e ele soprava forte, aquilo trazia refrigério para o povo da região. Então, quando ele fala assim, refrigera a minha alma, isso é para nós. Porque às vezes o calor do dia, os agravantes do dia, das coisas que vêm acontecendo na nossa vida, faz com que a gente fique o quê? Irrequieto, perturbado. E você busca o quê? Nós buscamos refrigério em quem? Em Deus, em Jesus. Nós buscamos a proteção dEle. Aí ele fala, lá na frente ele vai falar assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não é isso? Mas ele não está falando que eu ando pelo vale da morte, ele está falando que eu ando pelo vale da sombra da morte. Sombra faz mal a alguém? A morte sim, mas a sombra dela não. Perceberam? Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Guiar as ovelhas era uma das funções do pastor. E nos campos de Israel, os pastores buscavam passagens que facilitassem a condução do seu rebanho, sem que suas ovelhas se desviassem pelos mais diversos caminhos. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. O que é isso, irmãos? As veredas são passagens estreitas entre a vegetação, onde não há espaço para desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Ele chegava a determinado local que só cabia o pastor, uma pessoa por vez, ou um animal por vez. Não é isso, Jonathan? Chegava na vereda, era um lugar muito estreito. O que o pastor fazia? O pastor ele tem um cajado, não é isso? O cajado. Quando chegava na vereda, naquele local, à frente era um abismo. Como a ovelha era muito irrequieta, chegava num determinado local, o que o pastor fazia? O pastor encostava o cajado, aqui assim nela, na ovelha, e ia passando com ela, só que ele passava de uma a uma. As outras ficavam lá esperando ele passar. Por que ele botava o cajado? Porque se ela tropeçasse, ela ia cair e morrer. Se ela se desequilibrasse, ela ia cair e morrer. Então ele colocava o cajado na ovelha e ia passando no lugar estreito. E a ovelha chegava no outro lado em segurança. Isso traz para nós um direcionamento para a nossa vida. Que muitas vezes as circunstâncias adversas nos levam a pensar o quê? Que nós vamos cair. As dificuldades da vida nos levam a temer pela nossa vida. Mas o verdadeiro pastor,
que é Jesus Cristo, Ele está onde? Ao nosso redor. Se Ele está ao nosso redor, Ele está nos protegendo. E à medida que nós vamos caminhando, Ele está nos guiando pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Por que do seu nome? É porque tudo na nossa vida é para a glória dEle, para o nome dEle. O que eu tenho é para honrar a Ele. O que você tem é para glorificar a Ele. A minha vida é para a glória dEle. A nossa casa é para glorificar o nome dEle. O nosso carro é para glorificar e honrar a Ele. Por amor do seu nome. Guia-me pelas veredas da justiça. Ele nos convida a caminhar em retidão e justiça. Caminhos de justiça. O próprio salmista vai dizer que justiça e juízo formam a base do seu trono. Ou seja, justiça e juízo formam a base do trono de Deus. Misericórdia e verdade vão adiante dos seus olhos. Seus olhos. É o Supremo Pastor, nos revela que Ele mesmo é o caminho pelo qual nós devemos viver e caminhar. Foi o que Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Versículo 4 ele vai dizer: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Eu falei isso há pouco agora. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Aí eu fiz aquela analogia. Por exemplo, sombra de cobra pica? Não. Sombra da morte mata? E por que nós tememos essas coisas? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Isso fala de confiança. Em algumas ocasiões, nós duvidamos do Deus que nós servimos. Às vezes nós duvidamos que o Senhor é poderoso para nos guardar e nos proteger e nos livrar de todo mal. Mas o salmista Davi aqui, ele está nos ensinando: não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Pode ter certeza, meus queridos, o Deus que nós servimos vai estar conosco até a consumação dos séculos. O que ele disse lá? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Se eu venci, você também pode vencer. Não estarão isentos de problemas. Não estarão isentos de passar tribulação. Mas não passarão sozinhos. Eu estarei convosco. A tua vara e o teu cajado me consolam. A vara e o cajado eram ferramentas do pastor para resgatar, proteger e guiar as ovelhas. A vara servia para proteger as ovelhas de animais ferozes e dos ladrões. O cajado era usado para erguer uma ovelha pelo corpo ou pelas pernas, quando elas ficavam presas entre pedras. Essas duas ferramentas eram um símbolo do zelo amoroso do pastor para com as ovelhas.
E a gente traz para o nosso dia. A gente traz para a nossa vida espiritual. Vara e cajado é para quê? Para nós aqui hoje. Para nos... Pode falar, João. Nos guiar. Muitas vezes o pastor pesa a mão, não é isso? Mas quando ele pesa a mão, ele está o quê? Nos protegendo. E essa proteção, ela é boa. Por que que ela é boa? Porque ele vai estar fazendo com que você não caia no meio do caminho, impedindo que você tropece. O cajado, eu falei anteriormente com vocês, ele era maior, mais alto, grande. Por que que ele usava o cajado? Porque a ovelha é um animal que ele não enxerga bem. Ele não enxerga bem, mas ele escuta bem. Ele escuta bem. Então, quando o pastor ia andando, ele ia batendo o cajado no chão. À medida que ele batia o cajado, a ovelha escutava e seguia ele. Era assim que ele conduzia. A tua vara e o teu cajado me consolam. Nos protege, nos guarda. Aí ele vai falar, versículo 5. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Davi confiava que a providência de Deus era tão grande, que os seus inimigos não conseguiam vencê-lo. Aqui ele já está na pessoa de rei. Ele já deixou de ser ovelha e passou a ser rei. Esta palavra também era profética e anuncia ainda hoje a vinda do Messias Jesus, quando todos o verão, até aqueles que transpassaram na cruz. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. O que ele está dizendo aqui, meu irmão? Nesse dia, todos os seus inimigos verão o Senhor com suas ovelhas em um grande banquete. Aqui ele já deixou de ser ovelha e passou a ser rei. O que ele nos ensina? Que primeiro você está lá embaixo, para depois estar lá em cima. Ovelhas fica onde? No pasto. Rei fica onde? No palácio. Hoje nós somos ovelha. Estamos aqui. Mas quando Jesus voltar, nós estaremos com Ele. É por isso que Davi, ele nos dá essa lição. Ele vai dizer, unge a minha cabeça com óleo. Isso era um costume do Antigo Oriente. No meio da refeição, o anfitrião ungir a cabeça do convidado como forma de honra, como forma de honrar a presença dele naquela reunião. Ungir com óleo perfumado. E o óleo, na Bíblia, todos sabem, que ele simboliza o Espírito Santo. Para nós, esse está um entendimento que mostra que nós somos seus convidados especiais para esse banquete. Qual banquete? O banquete que vai ter nas mansões celestiais.
Quando a igreja subir, e nós cearemos com ele. O salmista, no Salmo 23, no versículo 5, ele ainda vai falar: o meu cálice transborda. Durante a refeição, é uma maneira geral, o cálice simbolizava alegria. A unção do Espírito Santo traz uma alegria que transborda no nosso ser, irmão. É a alegria da salvação. É a alegria de sabermos que quando Jesus chegar, quando ele voltar para buscar a igreja vai subir com ele. Versículo 6. Ele vai dizer: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Ou seja, quando o Senhor Jesus, o nosso pastor, voltar, ao invés de nós sermos perseguidos, nós seremos seguidos pela bondade e pela misericórdia, que descrevem o amor leal de Deus para com o seu povo, para com as suas ovelhas. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Mais do que uma promessa terrena, mais do que uma promessa material, esta palavra também é uma profecia que a igreja deve guardar. Nós temos que ter essa convicção de que habitaremos com Ele por longos dias. Por longos dias. Porque senão, se nós não tivermos essa consciência, se nós não tivermos essa convicção que o salmista nos ensina no Salmo 23, a nossa estadia aqui não teria valido nada, não serviria para nada. Por que nós servimos a Deus? Por que nós servimos a Jesus Cristo, honramos, adoramos o nome dEle? Por quê e para quê? Porque nós sabemos que Ele é o único Senhor e Salvador. E para que o servimos? Para que um dia possamos morar com Ele por longos dias. Amém, meus amados? Foi uma coisa muito breve. Mas o Salmo 23, ele fala desse relacionamento pessoal da ovelha com o seu pastor. Nós costumamos usar uma frase assim: muitos conhecem o Salmo do pastor, não é isso? Mas poucos conhecem o pastor do Salmo. Mas eu tenho certeza que aqui todos conhecem o Salmo do pastor, mas conhecem muito mais o pastor do Salmo. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus, pastor. Glória a Deus. Meus amados, a paz do Senhor Jesus, nós queremos agradecer ao nosso Deus pelo ensino da palavra do Senhor. Hoje havia conversado com o evangelista Denilson. Hoje eu não estaria aqui à noite, mas eu não consegui resolver tudo que precisava para atender uma reunião numa congregação, mas consegui chegar aqui, pegar um pedaço do estudo da palavra do Senhor nosso Deus. Nós paramos a nossa sequência, mas a gente continua. Esse fim de ano, a gente está um pouco apertado
devido aos nossos trabalhos, mas nós temos aí os nossos obreiros, que são exímios ensinadores, que estarão cooperando aqui conosco. Na segunda passada a gente também não pôde continuar, mas eu quero agradecer ao nosso evangelista Denilson, que hoje pôde atender-nos, trazendo o ensino da palavra do Senhor nosso Deus. Deus abençoe a todos. Deixou ainda uns minutos de gruja, viu, evangelista Denilson? Tem um ditado que diz que é melhor ficar com fome do que saturar, né? É melhor ficar com fome do que saturar. E ele trouxe um ensinamento maravilhoso do Salmo 23. Não acompanhei tudo. Estávamos fazendo os fechamentos para a nossa reunião de domingo próximo agora, em relação à preparação de café e almoço e essas coisas. Pois domingo agora nós estaremos na nossa reunião geral com todos os obreiros, esposas e líderes. Você que faz parte de liderança na igreja, venha participar da reunião conosco. Reitero aqui aos nossos irmãos que nós teremos sala para as crianças. Teremos sala para as crianças. Eu vou até aproveitar, nesse enquadramento que está aí, está ótimo, já vou até fazer um convite, né, aos nossos obreiros do campo. Domingo agora, nós teremos o início da nossa reunião às 7 horas, com o café já liberado para os nossos irmãos, a partir das 7 horas. A partir de 7 horas, o café já estará liberado aos nossos irmãos, por volta de 7, 7 e meia. Então, os obreiros com suas esposas e também os líderes, liderança das congregações, das nossas igrejas, na nossa última reunião geral, ordinária do nosso ministério. Nesse domingo agora, dia 21. Nós daremos início à nossa reunião após o café da manhã e nós aguardamos todos os nossos obreiros aqui para esta última reunião. Deus abençoe. Meus amados, se coloquem de pé, nós iremos agradecer ao Senhor. Nós estamos toda segunda-feira tendo atendimento psicológico aqui na igreja. Nós vamos encerrar esse ano com a última segunda-feira, será o último dia que o psicólogo vai atender. E aí vamos retornar somente no ano que vem. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que estão sendo abençoados pelo atendimento aqui. É gratuito. Pedimos aos irmãos que continuem orando por nossa igreja. Nós vamos começar, irmãos, também um processo de limpeza a partir da quinta-feira. Então pode ser, tá, que eu precise aí de montar um grupo com as nossas irmãs, mas talvez não. Talvez, dependendo do andamento aqui, nós mesmos, com os irmãos que estão trabalhando, já vamos dar início lá à limpeza. Mas se houver necessidade, eu aciono aí as nossas irmãs. E eu sei que se falar, num estalar de dedo aí, dá uma multidão, né? Deus abençoe. Vamos agradecer ao Senhor, mas esqueci de alguma coisa? Amanhã nós temos oração com as irmãs a partir das 8 horas da manhã e teremos à noite o trabalho da sala de oração com os jovens e com os adolescentes e também ensaio com as nossas irmãs. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer. Obrigado pelo privilégio, Deus, único que recebemos de estarmos aqui na sua casa. Obrigado por vir à face dos nossos irmãos buscando a tua presença. Nos ajude, Senhor, estamos no fim de ano. Muitos dos nossos irmãos, no geral, as pessoas com suas correrias, nos preparativos para a finalização desse ano de 2025, pedimos ao Senhor Deus que guarde os nossos irmãos, os abençoe, Senhor Deus, nos seus planos e projetos, guarde a igreja, Senhor, abençoe o ministério da IADAL, pedimos a tua bênção. Estamos na semana da nossa última reunião geral ordinária de obreiros e esposas e líderes. Pedimos que a tua bênção esteja sobre a nossa reunião. Também já agradecemos ao Senhor, porque estamos vencendo mais um ano, há poucos dias, Senhor Deus, do fim, da virada deste ano, Pai. Nós somos gratos ao Senhor por tudo. Nos dê uma boa noite reparadora de sono, guarde-nos, ó Deus. É o que pedimos a Ti no nome de Jesus. Amém. Que a bondosa graça
do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grandioso, eterno, excelso e sublime amor de Deus e as consolações do seu Espírito estejam com todos que aguardam a breve volta de Jesus, e nós dizemos juntos, amém. Cumprimente o irmão com a paz do Senhor, diga para ele, foi bom cultuar a Deus junto com você.